Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino Dr. Enio Lobo, da CardioKid. Dr. Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte do Panorama. Muito obrigado, Marcos. Hoje é o Dia Nacional, de combate à cefaleia. Cefaleia, para quem não sabe, é dor de cabeça. É isso, Dr. Enio? Perfeitamente. E... Cefaleia é a dor de cabeça famosa e chamada dor de cabeça. E, por coincidência, caiu justamente no dia da participação do Dr. Enio aqui no nosso programa. É um assunto que tem tudo a ver com a área do otorrino? Tem bastante a ver. A cefaleia, ela tem origens muito diversas, tem causas muito diversas. Provavelmente a dor que pode ter causas mais diversas, mais variáveis entre todas as dores. A gente, quando pensa numa dor numa mão, tem algumas causas possíveis para ela. No pé a mesma coisa, no joelho. No próprio tórax tem causas mais restritas. Quando a gente pensa em cefaleia, em dor de cabeça, eu acho que nenhuma dor se compara a ela com tanta causa possível, com tanto fator desencadeante possível para a cefaleia, para a dor de cabeça. E isso, pelo fato de ter vários fatores, né, prejudica bastante você chegar, por exemplo, à conclusão do que causa aquela dor? Dificulta bastante. A investigação de cefaleia, de causas para a cefaleia, ela nunca é fácil. É raro a gente encontrar de cara a causa daquela cefaleia, daquela dor de cabeça. Porque tem, como eu disse, uma gama de opções para você investigar muito ampla, muito grande. Entre elas, as causas otorrinolaringológicas, né? Nariz, principalmente, com seios paranasais, são as principais causas de cefaleia de origem otorrinolaringológica. Ouvido pode contribuir também? Pode, uma parcela bem menor. Então, as infecções como um todo, a via respiratória, nariz, garganta, ouvido, podem causar cefaleia? Podem, numa parcela menor. Em termos otorrinolaringológicos, a principal causa para desencadear a cefaleia seriam as alterações do nariz ou dos seios paranasais. São certamente as principais. Aí a gente vai comentar exatamente a partir de agora quais seriam essas causas. Então, nariz, a gente quando pensa em nariz, a gente vê essa área externa do nariz aqui que a gente olha, essa área externa que a gente vê do nariz, em algumas pessoas como eu, que o nariz mais proeminente, mais avantajado, outras têm um narizinho bem pequenininho. Embora essa diferença externa ela existe também na parte interna. Isso aqui representa mais ou menos 1/3 do nariz da gente. Para dentro ainda tem mais 2/3 do que a gente vê externamente. Então é bastante área que pode inflamar, pode ter alterações anatômicas e tudo isso pode causar dor de cabeça. As principais causas que eu diria para ter origem de dor de cabeça no nariz são os processos inflamatórios, sem dúvida, as famosas sinusites ou rinossinusites, eu diria que é a principal origem, mas não só isso. A pessoa que tem, por exemplo, uma variação anatômica chamada concha média bulosa, ela pode ter dor de cabeça só por causa disso. O nariz da gente ele tem uma estrutura dentro chamada corneta ou concha nasal, e uma delas, que é a concha média, são 3 em cada lado, uma delas, ela normalmente é de uma estrutura maciça. Então, quando a concha média é bulosa, ela é oca por dentro, tem ar, ela é mais volumosa e pode causar dor de cabeça, por exemplo. É uma das causas. A pessoa que tem um desvio de septo mais acentuado, o septo tem um desvio grande, forma uma espécie de esporão, e esse esporão às vezes fica comprimindo o corneto. O septo ele é central, o corneto é lateral. Quando ele é grande, esse desvio às vezes comprime o corneto. É outra causa de cefaleia possível. As doenças que obstruem o complexo osteomeatal. O que quer dizer isso? O nariz ele se comunica com os seios da face através de pequenos orifícios. Então toda a secreção que é produzida dentro do nariz também é produzida dentro dos seios da face. E essa secreção ela tem que drenar, tem que sair de dentro do seio da face, passar para o nariz e do nariz para a garganta. Essa é a sequência normal que todos nós temos. Quando qualquer doença obstrui esse complexo de drenagem, ou seja, o complexo osteomeatal, também pode causar dor de cabeça. Então, são muitas as possibilidades só quando a gente leva em conta a parte otorrinolaringológica. Imagine quando a gente passa a falar do organismo como um todo. A dor de cabeça ela tem causas muito variáveis. As mais importantes, enxaqueca. Enxaqueca é comum demais. Talvez a causa mais comum de dor de cabeça crônica. Às vezes a pessoa não tem doença nenhuma, mas amanhece com dor de cabeça, sem causa aparente. Obviamente, vai ter uma causa para aquela dor de cabeça, nem sempre vai ser precisar investigar essa causa quando é uma coisa esporádica.
Mas se torna rotineiro, tem que investigar sempre. Então, por exemplo, problema de coluna cervical, pessoa que está com uma contratura da musculatura do pescoço, pode ter dor de cabeça? Pode. Hipertensão, pressão alta, muitas vezes é causa de dor de cabeça. Uma característica que eu queria chamar a atenção é que a dor de cabeça da hipertensão, da pressão alta, a dor de cabeça do problema de coluna, ela mais comumente é percebida na região occipital, na região da nuca do paciente. Então, essas coisas vão dando dicas para onde a gente direcionar a investigação. De onde é a dor de cabeça, a característica da dor de cabeça, tudo isso é importante para a gente ter como direcionar uma investigação mais específica para aquela queixa do paciente. A dor de cabeça, ela é o gatilho para algum problema de saúde que a gente tem? Muitas vezes é um sinal de alerta, digamos assim. Às vezes você tem uma doença mais grave, um tumor intracraniano, que o primeiro sinal é a dor de cabeça. Então, às vezes, pode ser uma doença bastante grave ou uma coisa bastante simples. Como eu disse, um simples problema de coluna pode causar dor de cabeça crônica. A pessoa amanhece o dia e termina o dia com dor de cabeça, quando o tratamento não vai ser especificamente a dor de cabeça, vai ser tratar aquele problema de coluna. Então, ela serve muitas vezes como sinal de alerta para a gente desencadear uma investigação, descobrir a causa e resolver o problema de saúde do paciente. Dor de cabeça leve, rápida, né? Momentânea, é normal? É comum? É muito comum, né? Essa é a mais comum, digamos assim. Você teve uma preocupação, ficou chateado, a pressão subiu. Aí dor de cabeça desencadeou. Ou mesmo sem pressão subir. Às vezes, com pressão normal, ela pode ter dor de cabeça. Você dormiu mal, amanhece com dor de cabeça. Tomou umas a mais hoje, amanhã a famosa ressaca, amanhece com dor de cabeça. Então, tem causas muito diversas. Nem sempre preocupa. Quando é episódio isolado, tive dor de cabeça hoje, só vou ter daqui a 2 meses. Não tem que ficar se preocupando com isso. Mas quando ela se torna rotineira, sempre com dor de cabeça, merece ser investigada sempre. Ok, tem muitas perguntas aqui já no nosso WhatsApp, 992053030, para o doutor Eno Lobo, médico otorrino, que participa hoje aqui do nosso quadro Check-up no rádio. Vamos ao que ver as perguntas. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor, dor de cabeça assim na nuca e como se fosse uma veia aqui de lado, uma veia lateja. E quando ela lateja é como se fosse ela solta tipo um negócio quente. É normal? Ela se mexe, a veia assim de lado. Quando a dor de cabeça vai aliviando, é como se ela estivesse saindo do lugar. É um tipo de cefaleia? É um tipo de cefaleia, isso aí. Pela região que ela relata, a gente não pode afastar a possibilidade de hipertensão, de pressão alta, tá certo? Como eu disse há pouco tempo, essa cefaleia occipital pode ter correlação com hipertensão, com pressão alta. É bom ela verificar a questão da pressão dela. Pode ter alguma relação com a coluna, como eu tinha dito também, mas é menos provável porque ela tem uma característica como se fosse uma cefaleia de origem vascular, ou alguma coisa relacionada com a circulação sanguínea, porque ela sente começa a veia lavejando. As enxaquecas também podem assumir essa característica e outras doenças também, a migrânia, ou outros tipos de dor de cabeça, tem muitas causas possíveis, como eu disse. Então, se ela tem isso com uma certa frequência, ela precisa investigar sim, não adianta ela ficar esperando, sem saber o que é não. No caso dela especificamente, se a pressão estiver normal, eu sugiro que ela comece a investigação pelo neurologista para fazer uma avaliação já das possíveis causas disso aí. E aí, se ele não encontrar nada de origem neurológica, vai encaminhando para onde achar necessário. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Oi, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor. Doutor, me responda uma coisa. Tem dia, principalmente quando eu bebo assim alguma coisa gelada, no outro dia eu amanheço como se fosse dar uma gripe, com aquele gosto ruim na cabeça. Aí passa 2, 3 dias, 4 dias, aí desaparece. Nem aparece sintomas de gripe e é só aquele gosto ruim na cabeça. E, como se diz, não aparece sintoma de gripe. É algum outro sintoma de alguma outra doença, doutor? Quando ele falou em beber, eu achei que era uma cachaçinha. Pois podia ser. Se fosse a cerveja muito gelada, eu já ia dizer, não, diminua a cerveja que resolve o problema, mas não é o caso, não. No caso dele, ele tem muita característica desse tipo de cefaleia que ele está referindo aí, relacionada realmente com o nariz, os seus paranasais. Quando a pessoa consome muito gelo, qualquer coisa excessivamente gelada,
normalmente desencadeia uma piora de uma rinite, de uma sinusite que a pessoa já tenha. E aí vem esse tipo de sintoma que ele relatou. Então, no caso dele, há uma grande chance dessa dor de cabeça dele, dessa cefaleia dele ser rinogênica, quer dizer, com origem no nariz e seus paranasais. Eu diria que aí é a primeira linha de investigação. Investigar isso aí, se realmente confirmar, tratando, ele consegue tomar o gelo dele sem toda a vida estar desencadeando uma crise. Então o segredo é tratar o seu problema de saúde e você fica bom da dor de cabeça. Exatamente. Também. A cefaleia, geralmente, ela não é uma doença, ela é um sintoma de alguma coisa. É um alerta, como eu disse, do organismo que algo está errado e que precisa ser investigado e tratado. Então, raramente a dor de cabeça ela é primária, ela tem uma causa, digamos assim, não exógena, não endógena, digamos assim, do resto do organismo. A gente tem uma outra causa para estar desencadeando ela, não vai aparecer do nada. Os nossos bisavós nos educaram a dor de cabeça, toma um comprimidozinho que passa. Né? Essa automedicação para dor de cabeça também é perigosa? É como eu disse, se for uma dor de cabeça esporádica, amanheci hoje com dor de cabeça, preciso ir para o médico? Não, nem sempre. Toma um analgésico, não tem problema que a pessoa se automedicou um analgésico, se a dor de cabeça for uma dor de cabeça de característica normal que ele já eventualmente teve no passado. Agora, se isso for ocasional, se hoje tive dor de cabeça, amanhã estou com dor de cabeça, depois com dor de cabeça, a semana inteira com dor de cabeça, tem alguma coisa de errado. Não foi uma causa esporádica, é uma causa que está persistindo. E aí tem que investigar essa causa. Então, a automedicação é muito ruim nessas situações. Quando você vem tendo recorrentemente o mesmo sintoma, sinal que alguma coisa está errada, não está sendo investigado. E aí não está sendo tratado também. Então, quando a pessoa se automedica dessa forma, é muito errado. Quando é um episódio isolado que deu dor de cabeça e tomar um analgésico, não recrimino ninguém que faça isso não, porque não tem motivo de preocupação maior. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos Antônio pergunta, Maria das Vitórias aqui de Jardim Seridó, eu gostaria de saber porque eu tenho sinusite. Essa sinusite quando me dá assim doendo dentro das sobrancelhas e vem para a nuca, dói meus dentes e eu fico tonta. Isso é da sinusite? Eu gostaria de saber. Bom dia a todos. Abraço, Vitória aí. Bom dia, Vitória. Aí a dor, com certeza sim, tá certo? Essa dor que aparece entre os olhos pode ter correlação com a sua sinusite, sim. Não quer dizer que todas as dores de cabeça que você tiver na vida vai ser por causa disso, não. Lógico que não. Mas essa característica de dor entre os olhos, que pode irradiar para o restante da cabeça, ela tem muita característica de ser decorrente da sua sinusite, o que a gente chama de cefaleia rinogênica. A tontura não, a tontura já não é correlacionada com a sinusite, não. Às vezes a pessoa tem, além da sinusite, ela pode ter outras causas de dor de cabeça e muitas vezes a sinusite ou a inflamação dos seios da face, ela serve de gatilho para desencadear outro tipo de dor de cabeça. Além da dor de cabeça causada pela própria sinusite, por exemplo, se a pessoa tiver enxaqueca, aquela dor que se iniciou no nariz, irradiando para a cabeça e desencadeou uma cefaleia, ela pode servir de gatilho para desencadear também uma crise de enxaqueca. Então, ao invés de uma causa, a pessoa pode ter duas ou mais causas para aquela cefaleia persistente. Então, é possível que esse seja o caso dela, que a tontura não é correlacionada com a sinusite, com certeza não. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Ontem foi terça e segunda eu estava com uma dor de cabeça e ontem com a mesma dor de cabeça. Aí, moda claridade, que eu tenho problema de enxaqueca, piorou muito ontem. Aí eu tomei remédio e melhorei. Depois da dor de cabeça, bateu um esmorecimento em mim, como se eu tivesse com febre, o corpo dolorido, que eu tenho problema de rinite alérgica. Aí hoje, e uma tosse. Aí hoje, mas com o nariz escorrendo, eu acho que é uma crise de rinite alérgica. Porque às vezes quando eu tenho crise de rinite alérgica, dá um esmorecimento no meu corpo. Eu tive que tomar dipirona para eu melhorar. Pergunto ao doutor se é relacionado à dor de cabeça. E aí, doutor Enio? Ele teve uma enxaqueca no início, tá certo? Pelo que ela contou aí, que piorou com claridade.
E depois desencadeou, como eu disse, uma segunda causa para essa dor de cabeça, que aparentemente é um quadro infeccioso que ela está. Não me parece ser um quadro de rinite, não. A rinite não costuma causar esses sintomas aí de dor de cabeça persistente, febre, principalmente a febre, que não é comum na rinite alérgica, esse esmorecimento no corpo. Isso aí a gente tem que pensar em algum quadro infeccioso. Dentre eles, ela tem que ficar atenta também à possibilidade do Covid. Nas últimas 2 semanas, pelo menos no meu consultório, houve um aumento muito grande de procura de pacientes com o diagnóstico ou com sintomas de Covid. Então, tem aumentado nessas últimas 2 semanas. Eu conversei com outros colegas, com o Marcos Galvão, inclusive, ele me disse a mesma coisa. Lá também deu uma aumentada boa no consultório dele em procura em relação a casos suspeitos ou confirmados de Covid. Então, é uma possibilidade também que ela tem que ficar alerta. Então, os sintomas aí que ela está relatando são compatíveis também com o Covid, com qualquer síndrome gripal. Seria bom ela procurar fazer o exame? Ela procurar dar uma investigada nisso aí. Pode ser uma gripe? Pode. Pode ser um resfriado? Pode. Qualquer infecção da via respiratória. Dentre elas, o Covid. Como o Covid é o que está chamando maior atenção agora, a gente tem que pensar primeiro dele. Ok. Então, uma pergunta aqui, doutor Enio, comida de milho é ruim para quem tem rinite alérgica e quais as outras comidas que não pode comer? Aí, qualquer comida que a pessoa tenha alergia especificamente a ela, não tem um alimento que seja prejudicial para todo mundo. Se você tem alergia a chocolate, tem que evitar chocolate. Se eu tenho alergia a milho ou derivados de milho, eu tenho que evitar esse tipo de alimento. E por aí vai. Então não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Isso depende, é individual. A alergia alimentar, ela pode realmente causar piora da rinite, ou desencadeamento de crise, ou agravamento da crise que você já está. Mas você precisa ter alergia àquele alimento. Não tem história de alimento carregado, alimento isso, aquilo outro, não. É um processo alérgico. A rinite é um processo alérgico, ela, como sendo alergia, pode piorar, inclusive com alimentos também. Aí depende de cada pessoa. Se a pessoa tem alergia ao milho, prejudica. Aí tem que evitar. E, infelizmente, não tem muito o que se fazer. Existem vacinas que você pode diminuir a sensibilização do paciente para determinado alérgeno. Por exemplo, quem tem alergia a camarão toma uma vacina para diminuir a reação alérgica da pessoa ao camarão. Mas, mesmo assim, você não está curado. Não está livre de ser alérgico ao camarão. Então, você fica menos sensível, mas não livre da alergia. Doutor Enio, o que fazer quando se tem nariz obstruído constantemente, espirra muito, inclusive já fazem 3 meses que estou assim? Primeira coisa é procurar o médico, saber o que é que está causando isso. Espirro e nariz obstruído, a gente pensa inicialmente em rinite. É a causa mais comum para esses sintomas que ela está referindo. Não é a única, existem outras, mas sendo rinite, estando diagnosticada a rinite, existe tratamento, existe controle para isso, a pessoa fica bem assintomática. 3 meses já é uma evolução bastante prolongada. É aquilo que eu sempre digo, doença não se guarda. Começou a sentir alguma coisa que está persistindo, procure sempre um atendimento para descobrir o que é e tratar adequadamente. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Doutor, eu tenho sinusite há bastante tempo e quando o tempo esfria ou esquenta, eu fico com essas dores e com tontura. É normal? É normal. Vamos lá. As dores, a rinite e a sinusite, elas pioram realmente com variações climáticas. Se o clima daqui é quente e esfria de repente, tende a piorar. E vice-versa. Um clima mais frio, quando esquenta de repente, tem algumas pessoas que relatam piora. Então, essa variação climática, ela pode sim favorecer o agravamento da crise, mas a tontura não é comum que tenha correlação direta com isso, não, tá certo? É como eu disse, geralmente são 2 coisas ou mais se juntando para causar sintomas. A tontura não tem relação com rinite, com sinusite. A pessoa pode ter uma labirintopatia, a famosa labirintite, que todo mundo chama que não é o correto, a labirintite, a gente um dia vai tratar desse assunto aqui, a labirintite mesmo é uma infecção do labirinto. Mas vamos chamar popularmente, como o povo conhece. Então, essas labirintites, entre aspas, elas são causa muito comum de tontura. E o que acontece? Às vezes, ela pode ser desencadeada por outros fatores. Estresse, preocupação, alimentação. Então, às vezes, a pessoa que está bem hoje, adoece do nariz, vai se incomodar com aquele sintoma, vai se estressar. E, às vezes, esse estresse pode desencadear uma crise de labirintopatia. Então, pode ter uma correlação indireta. Direta mesmo não. Os seios da face e o nariz, eles não causam tontura. Tem mais perguntas chegando, bom dia.
Bom dia, Max. Bom dia, doutor. Eu tenho enxaqueca bastante. Há um tempo eu fiz tratamento com neuro, deu O que aconteceu aqui com a gente? Será que é a mesma pergunta? Bom dia, Max. Bom dia, doutor. Eu tenho enxaqueca bastante. Há um tempo eu fiz tratamento com neuro, deu uma aliviada muito grande. Fiz até tomografia, não deu nada. Ele chegou à conclusão que seria enxaqueca crônica. Só que recentemente eu estou tendo bastante dor de cabeça novamente. E domingo eu tive era como se minha cabeça tivesse com água dentro, sei lá, era estranha, chacoalhava. E aí, doutor Enio? A enxaqueca é um dos problemas mais comuns de cefaleia, como eu disse no início da conversa aqui. É bastante comum, ela varia muito de sintomas de uma pessoa para outra. É uma doença crônica, não tem cura, tem controle. Às vezes a pessoa tratando passa uma temporada bem, como ela passou, e pode reiniciar a apresentar sintomas. Primeiro conselho que eu dou para ela, volte ao médico dela, volte ao neuro dela. Fazer uma reanálise, ver como é que está a situação, se for necessário reiniciar o tratamento, porque realmente a cefaleia, a enxaqueca, porque ela tem características muito incapacitantes, muito limitantes. Realmente, às vezes, tira a pessoa totalmente da rotina dela diária. Com muita dor, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue exercer suas atividades habituais. Então, primeira coisa, não deixe intensificar, não deixe ir piorando, não, porque a enxaqueca, quando não tratada, ela tem tendência a ir cada vez ficando pior e dificulta o controle. Então, primeira coisa, procure logo o seu médico, o seu neurologista para reavaliar, reiniciar seu tratamento. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, Centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. 8h22. Eu volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Paladar firme e gostoso, qualidade sem igual. Café nosso saboroso, Santa Clara é natural. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Oi! É o forró, Mastruz com leite. Maio é o mês das mães e a Óticas Mirna tá uma mãezona para você. Agora ficou mais fácil renovar seus óculos, pois na Óticas Mirna você tem 70% de desconto na linha de lentes exclusivas.